Olá! Você sente dormência nas mãos e dedos? É perigoso? Será que é formigamento do infarto? Ou de um derrame? Ou tem a ver com uma lesão no nervo, bloqueio na circulação, problema na coluna ou falta de vitamina? O que está acontecendo? Hoje eu vou falar das 10 principais causas de formigamento nas mãos e dedos e como diagnosticar e tratar. Então fique atento, se você estiver sofrendo dessas dormências, tem uma grande chance de você descobrir qual é o motivo aqui nesse vídeo. Mas antes, já vai curtindo o vídeo, se inscreve no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Muitas pessoas sofrem com dormência nas mãos e dedos. Compartilhando, você estará ajudando mais pessoas. Então compartilha aí e me conta, você sofre com dormência nas mãos e dedos? É mais durante a noite? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! Quando a gente pensa em dormências, a gente tem que pensar em duas coisas: em circulação ou em inervação. E às vezes os dois juntos. No caso de falta de circulação, quando algo está impedindo que o sangue chegue nas extremidades em quantidade suficiente, a pessoa também pode ter uma sensação de agulhadas ou alfinetadas, o que a gente chama de parestesia. Se for por causa de inervação, pode ser causado por lesão, irritação ou compressão de um dos nervos ou de um raminho de um dos nervos, do seu braço, do seu punho, ou mesmo do sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula. Nesse caso, também pode dar fraqueza nos braços. Eu separei as 10 causas mais comuns de dormência e formigamento nas mãos e dedos, sendo que a última é a mais frequente, por isso fique até o final. Causa número 10 de dormência nas mãos e dedos: deficiência de vitamina B12. A vitamina B12 é uma daquelas vitaminas importantíssimas para o funcionamento dos nervos, do cérebro e também para a fabricação das hemácias e síntese do DNA. Quais os sintomas e carência de vitamina B12? Anemia, já que ajuda na fabricação das hemácias, palidez, fadiga, fraqueza, tonturas, perda de reflexo, confusão e até demência. E claro, formigamento ou perda de sensibilidade nas mãos e nos pés. Tem que fazer exames de sangue para garantir que você tenha essa vitamina suficiente. Valores abaixo de 190 são considerados deficiência. Alguns laboratórios um pouco mais ou um pouco menos. E a deficiência pode ser pela idade, já que não absorve direito, gastrite autoimune e falta de fator intrínseco, ou aquela pessoa que é vegetariana ou vegana há muito tempo ou fez cirurgia bariátrica. Qual que é o tratamento? Se tiver deficiência, tem que tratar. Pode ser por B12 via oral, ou sublingual, ou mesmo injetável, dependendo do que seu médico achar que é mais recomendado no seu caso. Causa número 9 do dormência nas mãos e dedos: infarto. Durante o ataque cardíaco, uma artéria coronária fica bloqueada, e esse entupimento das artérias do coração pode causar dormência ou dor no braço esquerdo. Mas é geralmente em todo o braço esquerdo e é junto com uma dor no peito, tipo peso ou aperto, sudorese, cansaço. Eu já vi infarto com uma dormência na mão isolada, especialmente no dedo mínimo. Mas é raro uma dormência sozinha ser sinal de infarto. Causa número 8 de dormência nas mãos: derrame. Outra causa comum de dormência nas mãos, mas novamente não fica localizada apenas nas mãos. É no braço inteiro. É o braço inteiro que fica dormente, é o rosto que fica dormente e normalmente tem fraqueza ou paralisia daquele membro. A pessoa não consegue levantar o braço ou mexer a mão. Em poucos casos, mesmo sintomas sutis como dormência em uma das mãos, fraqueza que vai e volta, pode ser sintomas de AVC. Quais os outros sintomas de derrame? Dor de cabeça, dificuldade de coordenação ou equilíbrio, confusão mental, dificuldade para enxergar, problemas na fala, desvio de rima, boca fica caída. Então, o formigamento das mãos e dedos, com qualquer um desses sintomas, você tem que lembrar do AVC. E nesse caso, o tempo é cérebro. Quanto mais rápido você chegar ao hospital, menores as sequelas. Causa número 7, problemas circulatórios. A dormência nas mãos pode ser causada por falta de fluxo sanguíneo. Quando que pode acontecer? Quando a pessoa tem uma placa de gordura, aterosclerose generalizada, está entupindo uma das artérias do braço ou do pulso, que pode levar à dormência. Em outros casos, temos que lembrar de doenças reumatológicas ou da síndrome de Raynaud, quando os vasos sanguíneos dos dedos das mãos e às vezes dos pés ficam pálidos, azulados
roxos ao serem expostos bruscamente ao frio ou mesmo ao estresse. Isso ocorre com a alteração de circulação sanguínea. Nesse caso, pode ter dormência nas mãos e dedos. Causa número 6, esclerose múltipla. Esclerose múltipla é uma doença autoimune que recentemente foi associada ao vírus Epstein-Barr, a doença do beijo. Quando a pessoa tem esclerose múltipla, o sistema imunológico do corpo confunde as células da bainha de mielina dos neurônios como se fossem células invasoras e começam a atacá-las, provocando lesões na bainha de mielina que seriam como uma fita isolante dos nossos neurônios que passam o estímulo elétrico mais rapidamente. A esclerose múltipla geralmente é diagnosticada em pacientes jovens, entre 20 e 40 anos, especialmente em mulheres, e afeta o cérebro, o nervo da visão, levando a neurite óptica e medula espinhal. Outros sintomas são fadiga excessiva, perda de força muscular, perda de memória e parestesias ou dormência nos braços, mãos e dedos. Causa número 5 de dormência das mãos, remédios e drogas. Se você fez quimioterapia, saiba que pode lesar os nervos, causando neuropatia periférica. Mas não é só o quimioterápico que pode causar isso. Antidepressivos são conhecidos por causar formigamento e dormência nas mãos e dedos. Além de antibióticos, muito prescritos da classe de quinolonas. Ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina também podem causar neuropatia. Alguns pacientes podem recuperar completamente após o término do tratamento, sendo a dormência apenas temporária. Em outros casos, a dormência pode ficar permanente. E o alcoolismo pesado também pode lesar os nervos, tanto pela carência de vitamina, como também como o comprometimento do próprio álcool nas terminações nervosas. Causa número 4, dormência nas mãos, má postura ao dormir. Você já deve ter dormido em cima do braço e acordado com o braço e mão dormente. Braço pesado, se carrega contra a mão. Nesse caso, dormindo, você pode ter comprimido um nervo ou mesmo pode ter temporariamente reduzido o fluxo sanguíneo para aquele membro. Se você chacoalhar o braço, mudar a posição, vai melhorar os sintomas. E falando em má postura, temos também que pensar em problemas da coluna, algum pinçamento, hernia de disco, já que os nervos que inervam os braços e mãos se originam na coluna. Por isso, compressão de um nervo na região cervical pode causar dor e formigamento no braço, podendo irradiar até os dedos das mãos ou mesmo dar sensação de choquinhos. Causa número 3 de dormência nas mãos, hanseníase. Sim, o Brasil é o segundo país com mais casos de hanseníase, o que chamavam de lepra, no mundo, ficando apenas atrás da Índia. E quais os sinais e sintomas? Aquelas manchas esbranquiçadas, amarronzadas e acastanhadas que têm alteração de sensibilidade. Isso é importante, visto que a hanseníase é a única doença dermatológica que tem alteração de sensibilidade. Pode ser totalmente anestesiada, a gente espeta a mancha e a pessoa não sentirá nada, ou a sensibilidade está apenas um pouco alterada. E a hanseníase também pode causar sintomas neurológicos como formigamento, mão dormente, pé dormente, e tem cura, é tratado com antibióticos. Então, se você tiver manchas insensíveis e mãos e pés dormentes, você pode ser um dos 30 mil brasileiros que são acometidos com a doença todos os anos. Causa número 2 de dormência nas mãos, diabetes. Diabetes lesa nervo? Sim, ela causa neuropatia periférica. E uma coisa interessante é que as dormências dos diabéticos geralmente começam nos pés e normalmente mostram um padrão de bota, onde a dormência vai subindo dos dedos dos pés às pernas, e quando a dormência atinge a panturrilha é quando os dedos das mãos começam a ser comprometidos, em padrão de luva. Quase metade de todas as pessoas com diabetes tem alguma forma de lesão nervosa. Por isso é muito importante você controlar bem sua glicose. Temos muitos vídeos no canal sobre diabetes, vale a pena assistir. Se você deixar uma glicemia alta, ela vai corroendo seus nervos, aumentando o risco de pés diabéticos e até de amputação. E a causa número 1 de formigamento na mão, a mais comum de todas, é a síndrome do túnel do carpo. É a compressão aqui no punho do nervo. A síndrome do túnel do carpo é causada pela compressão do nervo mediano. O túnel do carpo é uma passagem estreita de ligamentos e ossos do lado da palma da mão. Quando o nervo mediano é comprometido, os sintomas podem incluir dormência, formigamento, fraqueza na mão, até no braço. Eu tenho isso. É interessante você perceber quais dedos das suas mãos estão envolvidos. Se essa dormência for no polegar até a metade do quarto dedo, provavelmente é o nervo mediano envolvido e provavelmente é túnel do carpo. E os sintomas pioram à noite, quando há uma redistribuição de fluido textual
dos braços, visto que não há aquela bomba muscular ativa. Dormindo ficamos parados, e que isso enche os tecidos e aumenta a pressão no túnel do carpo. E também, quando o pulso fica dobrado em alguma posição por longo período de tempo, também pode piorar o túnel do carpo. E como fazemos o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo? Temos que levar em conta os sintomas, o exame físico, mas podemos solicitar ultrassom do nervo e até eletroneuromiografia. E o tratamento de mãos dormentes? Depende de qual que é seu caso. Se você tem que passar no ortopedista, no neurologista, cirurgião de mão, fisioterapeuta, ou mesmo se você for diabético, você tem que ir para o endocrinologista para melhor controlar sua glicemia. Procure seu médico atrás desses sintomas para fazer o diagnóstico e para tratar o quanto mais rápido possível. Gostou do vídeo? Aprendeu sobre dormência nas mãos e dedos? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado. Nossa playlist sobre infarto e nossa playlist sobre diabetes. Meu nome é André Vambier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.